nas Olimpíadas, que na mesma prova foi quebrado o recorde europeu, o recorde sul-americano, e você vê ali o primeiro, segundo, terceiro lugar, os 3 atletas bateram o próprio recorde e os 3 estão comemorando muito, independente da colocação, porque eles treinaram, eles viveram o processo e eles sabem, cada um dos 3 ali, que eles entregaram o melhor que eles podiam. Então é sobre isso, é sobre a gente entregar o melhor nas condições que tem para criar condições para fazer mais e melhor lá na frente. E foi assim que meus pais viveram essa jornada no começo, né? E como foi sua infância? A minha infância foi muito boa. Depois da minha mãe perceber que eu tinha algumas dificuldades de movimento, ela foi atrás. E assim, você tinha uma cultura local dos médicos locais, que eram clínicos gerais, que falavam assim, olha, Ariane, é o nome da minha mãe, Ariane, não deixa pra lá, espera ele ter 2, 3, 4 anos, e aí se ele não falar até 4, 5 anos, você vai atrás. Se ele não responder estímulos até tantos anos, você vai atrás. E para mim, o que fez toda a diferença é o timing, é o estímulo precoce. Né? Tem times na vida que a gente não pode perder. E aí as pessoas perguntam qual que é o melhor time. O melhor time é o agora, porque é o que a gente tem para construir, para criar mais condições lá na frente para poder fazer mais. Mas se a gente não focar no agora, a gente não vai criar condições lá na frente. Então sua mãe foi rápida? Foi muito rápida, mesmo sem conhecimento. Porque ela teve que buscar o conhecimento pela necessidade. Né? Sim. Ela viu que eu era diferente, aí foi para várias capitais. Era uma época difícil, né, de viagens, a cidade não tinha aeroporto, era tudo estrada de chão. Então, assim, você queria uma informação de Brasília, você tinha que vir até Brasília. Você queria uma informação de Porto Alegre, você tinha que vir a Porto Alegre. Eram pouquíssimos profissionais especialistas que tinham na década de 80. E em Porto Alegre ela recebeu esse diagnóstico que eu tinha paralisia cerebral. E ali, outra vez, ela e meu pai tiveram um time muito bom, porque Barreiras, no final dos anos 80, não tinha fisioterapeutas, não tinha educadores físicos, tinha só clínicos gerais. E eu precisava de reabilitação, eu precisava de estímulo quase que diariamente. E quem me deu isso foi a minha mãe. A minha mãe me trouxe para o Sara, eu me reabilitei no Sara, a cada 30, 40 dias a gente vinha para cá, para Brasília. Quantos anos? Isso com meses, menos de um ano. Menos de um ano. Então, logo no começo, a sua mãe percebeu as diferenças em você, com relação às outras crianças, outros bebês. Sim, sim. E aí que entra o time, porque às vezes a gente não precisa saber com clareza ali o que precisa, mas a gente tem que ir atrás para descobrir, ter o conhecimento, e aí com o conhecimento a gente vai descobrir como direcionar isso, né? E as pessoas, às vezes, quando elas não têm clareza, elas nem começam. Elas falam, não adianta, deixa, um médico falou que era para ficar esperando, e aí a pessoa espera. Mas entenda que a minha mãe sempre entendeu uma coisa, que as consequências das escolhas delas vinham para elas, independente do que os médicos falavam, toda a consequência da atitude vinha para a família, e não ia para os médicos, não ia para as outras pessoas. Então é sobre isso, né? E aí a gente vinha para Brasília, ficava uma semana, fazia as terapias intensivas aqui, fisioterapia todos os dias, só que eu precisava de estímulo toda semana. E a minha mãe foi aprendendo com as fisioterapeutas, com os profissionais do Sara Kubitschek, que naquela época já existia a equipe multidisciplinar de vários profissionais trabalhando num objetivo comum. E aí ela foi aprendendo e foi aplicando. E o que era para ser feito ali 2, 3 sessões por semana, a minha mãe fazia 2 vezes por dia. Ela entendeu que se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Não adianta fazer o mesmo que todo mundo faz e querer resultados diferentes de todo mundo. Então você já era um bebê alta performance. Sim. É por isso que... Treino intensivo para os seus movimentos. Com certeza. Muito conduzido nessa primeira etapa da infância e até adolescência pelos meus pais. Sim. Ali a gente não tem poder de escolha, decisão, né? Mas sim, pela minha mãe principalmente, porque foi a necessidade. Então a minha mãe, ela não tinha conhecimento, ela teve que buscar o conhecimento, mas ao mesmo tempo que ela buscava esse conhecimento, ela já tinha que pôr em prática. Ela não tinha tempo de ficar só na teoria. E isso foi muito bom porque eu digo assim, sem medo nenhum de errar, hoje já fiz fisioterapias com doutores em paralisia cerebral. A minha mãe foi minha melhor terapeuta, porque o brio, a força de vontade, a gana de mudar a realidade, ela muitas vezes vale muito mais. Ela ouviu prognósticos
negativos, pessimistas a seu respeito? Os primeiros 3, 4 anos só foram prognósticos negativos, né? O primeiro que ela recebeu o diagnóstico, a neurologista já laudou ali e falou, olha, ele pelo grau de paralisia dele, é interessante a gente falar que a paralisia cerebral tem vários graus, mas pelo grau de paralisia dele, ele não vai poder andar, ele não vai falar, ele não vai engatinhar. E assim, não é que os médicos estavam errados, os médicos estavam certos, mas eles não contavam com a variável do esforço, da disciplina e da alta performance da minha mãe, né, de fazer mais como a minha mãe fez. E ela assim, foi acima da média. Foi. E só que eu digo que a minha história nos primeiros 4 anos ela é igualzinha ao bambu chinês, porque você planta o bambu chinês, por 4 anos ele só sai o filetinho ali para fora da terra e ele fica criando raízes, ele fica ali para ser uma grande planta, mas nos primeiros 4 anos ele parece que vai ser pequeno, ele parece que vai ser frágil, e foi isso que aconteceu, porque realmente eu não engatinhei. E realmente eu fui falar só com 5 anos, porque a minha mãe, além de fisioterapeuta, foi minha fono, ela foi tudo que eu precisava que fosse, né? Muito pelo esforço, é claro que ela tinha, no Sara tinha toda a equipe lá, e ela ia aprendendo com cada profissional o que fazia, por que fazia, e ia aplicando. E fora isso, ela já tinha também uma pegada ali, que naquela época a gente falava psicologia positiva, hoje é física quântica, ela olhava para mim e falava, Samuel, eu um bebê, você tem aí parte do seu cérebro destruído pela paralisia cerebral, quase metade do seu cérebro foi destruído pela paralisia cerebral, mas 1 hora, a outra metade que está bem vai suprir, vai entender e vai responder a todos os estímulos que você ganha. Eu acho que o timing da sua mãe foi perfeito, porque ela pegou a janela da neuroplasticidade. O bebezinho, a criança pequena, ela tem uma janela onde as suas células ainda já estão formadas, né? Mas elas têm uma capacidade regenerativa e de criar novos caminhos muito maior. Com certeza. A neuroplasticidade. Então, eu acho que esse esforço fenomenal dela, no começo, o quanto antes, desobedecendo a ordem médica, não vai ser 3 vezes por semana, vai ser 2 vezes por dia. Eu acho que isso fez uma grande diferença. Fez, e justamente a gente volta naquele ponto que eu falei no início, né? Ela sabia que as consequências viriam para a família. E assim, só que ela se empenhou 4 anos, eu não engatinhei, eu não parecia que aprendia nada. A paralisia cerebral não é incomum ter déficit cognitivo e eu tenho algumas coisas, algumas dificuldades, que eu não sei se é genético, se é por outro fator ou pela paralisia cerebral. Eu nunca me preocupei o motivo, eu me preocupo em resolver o problema, em otimizar o meu cérebro do jeito que ele é, porque é o que eu tenho disponível hoje. Eu não posso jogar a minha performance nas condições que eu não tenho. E aí é que muita gente erra, né? As pessoas começam a pensar e projetar a performance para o futuro. Não, quando eu tiver um emprego bom, eu vou treinar. Quando eu tiver mais estável, eu vou fazer isso. E não é assim. Você tem que ir fazendo. A vida, ela não é... Muitas vezes você vai ter que desequilibrar uma área para equilibrar outras, isso temporariamente, mas você vai ter que ir fazendo. O interessante é a gente ir progredindo. Se você, por exemplo, eu quero ficar 1 ano e vou progredir a minha vida profissional, ótimo. Você vai ter que desequilibrar muitas vezes a vida ali familiar, pessoal, mas se você determinar 1 ano, um prazo, desde que isso tenha um prazo, né? Eu digo assim que as pessoas não podem viver a vida inteira se aplicando em uma área apenas, porque aí você destrói a sua vida em outras áreas e não vale a pena. Mas você pegar um prazo curto de 6 meses, 1 ano e focar em algo que você quer melhorar, cara, isso aí tem um poder fantástico. E foi o que a minha mãe fez na infância inteira. Ela dedicou a vida dela a mim. E assim, também é importante eu falar do meu pai, porque... Sim, claro. Meu pai ia em algumas consultas com a minha mãe e numa dessas salas de espera ele pegou aquelas revistas antigas, sabe, que ficam ali em consultório, e ali ele viu uma reportagem que mais da metade dos casais se separava. Essa reportagem era do começo dos anos 90, 1 ano depois do filho ter um diagnóstico com algum tipo de deficiência, né? E aí ele mostrou ali para minha mãe e falou, olha, isso aqui nunca vai acontecer lá em casa. Então, assim, foi realmente uma equipe, um time, meu pai, minha mãe, eu. Claro que teve outras pessoas também da família. Meu avô, por exemplo, contribuiu muito, apoiou muito, acreditou muito também. E todos os profissionais que passaram na minha vida foram responsáveis por agregar, por somar e juntos fazer essa diferença. E aí,
com 4 anos e meio eu comecei a falar. As primeiras palavras eu falava muito embolado, ninguém me entendia. Mas houve um progresso até lá. Sim, Certo. sim. E aí, depois dos 4 anos que eu comecei a responder mais rápido os estímulos. Então, assim, eu não vim de resultados rápidos. Quando a pessoa fala, não, você é seus resultados, eu não concordo tanto com isso, porque para mim tem um viés muito importante. Seus resultados são legais? Beleza. Como que você conseguiu esses resultados? Por exemplo, existem várias maneiras de ficar rico. Se você ficou rico com trabalho, ótimo. Se você ficou rico com alguma coisa ilícita, na minha visão, já não tem o mesmo mérito, já não tem o mesmo valor aquilo ali. Né? E nem vai te trazer a mesma felicidade. Por exemplo, quando a gente estuda a felicidade, ela está muito ligada à percepção de esforço. A gente fala de... Você falou de neuroplasticidade. O interessante é, falando de neuroplasticidade também, é claro que a gente tem ali, na parte dessa primeira infância, até os 7 anos... Pode continuar. Na parte da primeira infância, ali até os 7 anos, um processo muito acelerado disso, mas ela é possível em qualquer fase da vida. Né? Tem estudos, por exemplo, com idosos que conseguem ter conseguem aprender um idioma novo. Eles têm Sim. uma neuroplasticidade fantástica, porque eles são obrigados a ressignificar tudo o que eles acreditam da vida. Né? A cadeira ela não passa a ser só cadeira, ela tem outro nome. Então, isso... Você ter ideia, assim, pessoas que sabem um idioma, além do seu idioma local, elas têm menos probabilidade de ter Alzheimer, por exemplo.